Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias, e eu quero começar o vídeo de hoje com uma novidade. O Como Marias agora também está no Instagram, para que você possa nos acompanhar mais de pertinho ao longo da semana. Lá a gente posta vídeos, tem um devocional pela manhã, então se você deseja acompanhar o nosso trabalho mais de perto, segue lá no @comomarias, vai ser um prazer ter você caminhando conosco. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um tema muito precioso. Na verdade, eu quero saber em que lugar você está na sua vida. Você tem sido a atriz principal ou tem se portado como um coadjuvante da sua história? Eu pensei muito sobre esse tema, Deus trouxe esse tema ao meu coração, porque eu observei a minha própria vida, a minha própria história, e observei também a história de pessoas ao meu redor, que muitas vezes não estão vivendo o que Deus tem para elas, porque não estão tomando posse das suas vidas, porque não estão vivendo como atores principais da sua história. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos preocupados em agradar. Eu quero agradar todo mundo, eu quero que todo mundo goste muito de mim, eu quero ser muito querida, muito popular. Só que acontece uma coisa, geralmente quando a gente tenta agradar todo mundo, uma parte da gente está sendo renunciada, porque ninguém pensa igual a todo mundo. Jesus veio ao mundo, ele era filho de Deus, nem ele conseguiu agradar todas as pessoas. Então não vamos ser eu e você que vamos agradar. Só que às vezes a gente busca isso, a gente busca ser querido e a gente vai se colocando em um lugar que não é onde Deus planejou colocar. Às vezes eu tenho medo de ir contra a opinião de alguém, então eu acato aquela opinião, ou então eu dou um sorrisinho para não ficar sem graça, mas não me porto como eu deveria portar. Mas também existem outros motivos para a gente não ser a atriz principal da nossa história, e um deles está ligado à autorresponsabilização. É uma palavra grande, né? Mas o significado dela é bem simples. É você ter responsabilidade sobre a sua vida. Quando eu pensava sobre esse tema, quando eu estava elaborando esse vídeo, eu pensei muito sobre isso. Quantas mulheres, quantas pessoas se mantêm em uma posição de vítima por ser confortável para elas de algum modo? Aqui eu não estou dizendo que mulher gosta de sofrer, que não é sobre isso. Esse vídeo não é sobre isso, com certeza. Mas é sobre como às vezes a gente ser tido como tadinho, coitadinho, pobrezinha, coloca a gente numa posição confortável. A gente acaba sendo isento muitas vezes de muita coisa, a gente acaba sempre tendo alguém para partilhar a responsabilidade com a gente. Então se der errado, ok, porque aí eu não estou sozinha segurando, eu tenho alguém para partilhar comigo. Eu falo por experiência própria, durante muitos anos na minha vida eu me portei assim. Eu demorei a entender quem eu era para Deus, o que Deus tinha para minha vida, porque o tempo todo eu estava buscando a aprovação das pessoas, daquelas pessoas que eram referências na minha vida. Então eu queria estar agradando elas, eu queria que elas estivessem felizes comigo, mesmo que muitas vezes eu não tivesse. E eu entendi que eu não estava me portando como quem Deus desejava que eu fosse, como Deus tinha me planejado para ser. Mas eu estava me moldando a algo que eu achava que alguém esperava de mim. Porque ainda acontece isso, muitas vezes a gente se porta de um jeito que a gente acha que a pessoa espera e na verdade a outra pessoa nem está esperando nada da gente. Mas enfim, voltando ao tema da autorresponsabilização. Eu já vi muitas pessoas falando assim: ai, mas tadinha dessa mulher, ela passou por isso, por aquilo. Tadinha, ela foi abandonada pelo pai quando era pequena. Tadinha, a família dela não tinha recurso. Tadinha, o marido traiu ela. Tadinha, os filhos não dão importância a ela. E durante muito tempo eu fui uma dessas pessoas que também falava isso, né? Tadinha, passa a mão na cabeça dela. Ela não teve oportunidade, ela largou tudo para cuidar dos filhos. Tadinha. Só que eu percebi que colocar a pessoa no lugar de tadinha não muda a realidade dela. Se colocar no lugar de tadinha não muda a sua realidade. Porque todas nós somos responsáveis pela nossa história, de um jeito ou de outro. Sempre quando a gente está numa situação, por pior que ela seja, há uma alternativa. O problema é que às vezes a alternativa exige de nós um tanto de coragem que a gente não se acha capaz de ter. Então a gente prefere ficar naquele lugar que a gente já tá, que às vezes está horrível. Mas eu já tô acostumada, eu já sei prever o que vai acontecer, eu já sei prever mais ou menos o nível das tragédias que eu vou encontrar. Se eu me arrisco, se eu mudo a minha rotina, se eu mudo a minha realidade, eu não sei o que esperar. Então eu prefiro ficar aqui. E quando a gente se porta assim, a gente deixa de viver coisas grandiosas. Mas também, quando a gente coloca outras pessoas nesse lugar, a gente poda o crescimento dessas pessoas.
Quando eu olho para alguém e falo para ela que o máximo que ela vai conseguir ter é a assistência dos outros, porque tadinha, ela cresceu num lugar sem muitos recursos, sem muitas oportunidades, eu acabo não motivando essa pessoa para crescer, para ok, olha o tanto de coisa ruim que aconteceu na sua vida, mas quem você quer ser, onde você quer chegar. A gente escuta de vez em quando histórias lindas de pessoas que viviam em situação de rua, encontraram um livro, pegaram aquele livro, decidiram estudar, foram para uma biblioteca pública, se tornaram pessoas importantes, pessoas influentes, alcançaram lugares importantes na vida. E por que fizeram isso? Porque elas não se vitimizaram, elas entenderam que elas eram muito mais do que as circunstâncias. E o que eu quero que você entenda hoje é isso. Você é muito mais que a circunstância. Você não é o que o mundo diz que você é. A gente já falou anteriormente aqui no canal sobre heranças. Muitas vezes a gente recebe heranças psicológicas da nossa família. A gente tem medos que vêm da nossa trajetória porque a gente viveu coisas que de alguma forma nos traumatizou. Mas eu falei nesse vídeo anterior e vou falar hoje também que Deus não fez ninguém para viver amarrado a histórias que não são suas. Não interessa o contexto que você viveu, você tem uma opção. E se você se vê hoje como alguém limitada, por exemplo, você olha em volta e fala: Senhor, mas como eu cheguei aqui, eu não sei como sair. Respira fundo, analisa mais um pouco, sempre há uma outra opção. Ou se você realmente não vê, ora, Deus vai te mostrar uma saída. Mas não se contenta com qualquer coisa, porque Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou a gente para estar sempre com um copo meio vazio. Deus criou a gente para transbordar, para ter uma plenitude. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você como filha de Deus, como amada de Deus, como preciosa, como alguém que tem uma história que vale a pena sim. Não interessa como você se vê hoje, qual é a sua circunstância, não interessa de que família você veio, com o que você trabalha, o que você faz, o que você deixou de fazer. Interessa que você tem uma escolha, você tem uma opção, Deus tem o melhor para você. Existe um outro caminho. Talvez Ele exija de você um tanto mais de coragem, talvez Ele exija de você um posicionamento. E você talvez hoje, assistindo esse vídeo, você não se sinta capaz de se posicionar ou de fazer. Mas pensa que você não está sozinha, que Deus está com você. Se Ele te impulsionar, Ele vai te fazer alcançar, Ele vai te fazer chegar. Às vezes, nessa caminhada, você vai desagradar algumas pessoas. E ok, a gente nunca vai agradar todo mundo. O que importa é a gente ser coerente conosco e coerente com o que Deus espera de nós. A gente não precisa fazer todo mundo feliz e viver na amargura, não. Nós precisamos sempre espalhar o amor de Deus, mas isso não quer dizer que a gente tenha que viver num espaço de submissão que nos deixe muda, que nos deixe encolhida. Porque Deus nos fez para ser grande, Deus nos fez para voar. E é isso que Deus espera de mim e de você. Por isso, tome a responsabilidade sobre a sua vida. Às vezes você vai se sentir sozinha pensando assim: nossa, mas se eu der esse passo sem contar com a opinião de ninguém, então se der ruim, a culpa é minha. É mesmo. Mas se der certo, o mérito também é seu. A gente sempre pensa que a coisa vai dar errado, a gente sempre olha pro lado ruim da história, mas pode dar certo. E faz parte se der errado também. É um aprendizado que você vai ter. Mas entenda que você vai estar sendo a atriz principal da sua história. Você vai estar escrevendo a sua história. Você não vai estar sendo apenas um personagem na história que Deus criou para sua vida. Então hoje eu quero que você olhe para dentro de si, perceba se você tem se colocado nessa posição de coitada ou se você tem colocado alguém nessa posição. Eu oro hoje para que você saia desse lugar, para que você tire pessoas desse lugar. Nós como mulheres temos uma força sobrenatural e como nós temos um coração muito grande, a gente tem mania de achar que todo mundo a gente vai olhar assim e falar: ô bichinha, vem cá, deixa eu te dar um abraço, tadinha de você. Mas entenda que a gente tem uma força sobrenatural, uma força que vem de Deus mesmo, que não é nossa, é sobrenatural. E é essa força que quando você for abraçar alguém para acolher, você não vai abraçar alguém falando ô tadinha, ou você não vai se abraçar falando ô tadinha, mas você vai abraçar e vai falar: vem cá, porque com Deus nós somos fortes, com Deus nós temos mais, nós podemos mais, há uma outra história. A ideia do Como Marias é ter mulheres empoderadas em Deus para empoderarem outras mulheres. Mulheres que em Deus sabem o seu valor, sabem quem são, sabem para que estão nesse mundo. E por saberem disso, elas são capazes de influenciar outras pessoas. E o passo principal é você saber quem você é se responsabilizar pela sua história, pelas suas escolhas, é fazer um caminho diferente, caminhando sempre para que o Senhor tem para a sua vida. E baseado nisso, eu quero orar por você hoje. Oh Pai, muito obrigada pela história que o Senhor criou para cada uma de nós.
Obrigada por se preocupar conosco, pelo teu amor e pela tua generosidade com a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos alcance. Alcance a mim, alcance a mulher que me escuta nesse momento, Pai, para que sejamos sempre a atriz principal das nossas histórias, para que nós possamos sempre, Senhor, tomar a rédea das nossas vidas, caminhando contigo, Jesus, tomando decisões pautadas em Ti, Senhor, mas nos empoderando, Senhor, mas tomando posse da vida que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Querida, não tenha medo de caminhar com Jesus. Não tenha medo de viver a plenitude do que Deus tem para a sua história. Você é capaz, você é forte, você pode. Vai adiante, você irá muito além, porque Deus é contigo, Ele caminha ao teu lado e você nunca vai estar sozinha. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso canal, por ter assistido esse vídeo até aqui. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, curte esse vídeo. Se você deseja que ela abençoe outras pessoas, compartilha também. E se inscreve no nosso canal para que toda quarta-feira você receba as nossas notificações. E se você que me escuta nesse momento tem algum pedido de oração, está passando por alguma situação que precisa de apoio, o e-mail do Como Marias vai estar aqui na descrição. Escreve para mim, nós desejamos te acompanhar mais de perto. O Como Marias não é apenas sobre uma influência digital, mas é sobre um ministério evangelístico. Então nós estamos aqui para te ajudar a crescer, a caminhar com Jesus, a encontrar o melhor que você pode ser em Deus. Então conte sempre com a gente. Um beijo e fique com Deus.